volta com o segundo bloco do programa Papo Certo. Temos a honra de estar sendo recebido aqui na casa do nosso amigo Diego César Erinja, que vez ou outra está fazendo uma participação na TV com a gente, em projetos culturais, em projetos de geração de conteúdo para crianças, que é como ele é uma dos trabalhos que ele tem, né, de lecionar para jovens a história, sempre atencioso, sempre muito conhecedor dos temas todos que a gente debate, né, o Diego? E nesse caso especificamente estamos falando sobre esses festejos que Friburgo vem promovendo, e o Diego está explicando para a gente exatamente o que se está festejando. E aí entra a pergunta, né, meu irmão? Queria que você falasse para a gente sobre esses 200 anos da imigração suíça, que é exatamente o objeto de comemoração que ocorre agora, que é celebrado, que é relembrado nesse 16 de maio, né? Me corrija se eu estiver errado. Sim. Eu, por exemplo, não gosto muito do termo comemoração, né? Eu acho que relembrar é mais importante. Por quê? Porque não foi fácil, né? Para esses suíços que vieram para cá. Depois eu vou falar mais detalhadamente de que não foram só os suíços. Essa é uma parte importante para a gente tratar. Mas já que você perguntou sobre a imigração, não podemos deixar de lado o preconceito racial que havia aqui no Brasil, né? A intenção clara do Dom João VI, príncipe regente da época, era embranquecer a sociedade. Embranquecer a sociedade por quê? A metade das pessoas aqui no Brasil, mais especificamente aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, era população negra. E algumas décadas atrás, aconteceu aqui na América Central, mais precisamente no Haiti, uma colônia da França na época, uma rebelião, uma revolução dos escravos que tomaram o poder. E isso assustava muito a corte brasileira, assustava os fazendeiros. Por quê? Você, com uma população mais numerosa de negros, né, essa preocupação era óbvio. E isso assustava muito. E vem a parte do preconceito, que é o quê? Tentar embranquecer, né, a sociedade. E havia alguns clichês assim, na sociedade daquela época, que era o seguinte, né? Precisamos civilizar os negros. Português não confia no seu próprio trabalho. Era uma coisa assim que eles admitiam, que eles pensavam na época. E índio é preguiçoso. Índio não nasceu para agricultura. Então, essa preocupação, essa tentativa de embranquecer, mas a preocupação com o que ocorreu no Haiti, mais esses clichês aí da sociedade da época, fez com que Dom João visse com bons olhos a imigração europeia, mais precisamente a imigração suíça. Então apareceu um personagem muito importante da nossa história, que foi Gachet. Tá? Ele foi o intermediário entre Dom João e essa imigração. Conversa daqui, conversa de lá, ficou acordado com eles, com o Dom João VI, que iria vir 3.000 suíços. E conversando com o Dom João, argumentava de certa forma, tentava levar vantagem em outras, né? Finalmente foi acordado que, ao invés de 3.000 pessoas, ele iria trazer 100 famílias. Tudo certo, Gachet recebeu sua parte. Dom João cumpriu a sua parte, apesar de ter cumprido muito mal feito, né? Que era o quê? Preparar, comprar o terreno onde hoje é Nova Friburgo, que era a fazenda do Morro Queimado, e algumas outras fazendas, de São José, por exemplo. Dom João comprou essa fazenda e construiu 100 casas. O detalhe interessante dessas construções das 100 casas, porque eram destinadas a 100 famílias, que foram construídas por índios. É mais um motivo para a gente não enaltecer tanto a Suíça, né, na história de Friburgo. Não deixar de lado, porém não dar exclusividade a eles. Então, feito isso, Gachet foi
e recrutou os suíços. Mas, na verdade, o Gachet, ele não cumpriu o acordo e não trouxe 100 famílias somente. Ele trouxe aproximadamente 300 famílias, de 300 a 400 famílias. E isso é matemático, né? Separou tantos navios para que esse transporte fosse feito, e onde cabia 200 pessoas, foram enfiadas 500, e isso acabou culminando numa grande mortalidade em pleno mar, né? Além disso, Gachet... Levava muito tempo a viajar, né? Muito tempo. Eles saíram, se não me falha a memória, 1818, eles foram sair em 1819 já, meio do ano de 1819. Não, final do ano de 1818, tipo assim, em novembro, e só chegou aqui em fevereiro. Ou seja, uns 4, 5 meses de viagem. Porque não era só mar, né? Tinha estadia. Por exemplo, uma cena muito triste dessa estadia foi a parada que eles fizeram na Holanda, onde Gachet usurpou, né, o dinheiro que foi acordado com o Dom João VI, cobrou a passagem aos imigrantes, cobrou a estadia e cobrou alguns outros subsídios aí, empobrecendo ainda mais a população suíça, né? Então, já eram pobres, até diz assim, alguns historiadores dizem que eles saíram pobres e chegaram miseráveis por conta disso, né? Já não tinham, perderam grande parte na travessia, perderam suas vidas, muitos deles. Aproximadamente 300 órfãos chegaram a Nova Friburgo, né? Então, você faz as contas aí que realmente foram dados assim terríveis. Chegando aqui, ainda aportaram no Rio de Janeiro, ainda pegaram uma serra, né, que a gente conhece, a mesma serra ali, né? Subiram a pé, doentes, desnutridos, subiram as serras e mortes foram acontecendo. Enfim, eles chegaram a Nova Friburgo, tá? A vila de Nova Friburgo já na época, né? São João Batista de Nova Friburgo. E chegando aqui, estavam lá as 100 casas. Na verdade, 100 casas para 361 famílias. Então, 3, 4 famílias passaram a habitar a mesma casa. Onde era para uma, passou a ser para 3, 4. E, enfim, pouco mais à frente se deu a divisão dos terrenos. E aí que o bicho pegou, né? Porque aquele sonho de vir à América, de enriquecer com a agricultura, acabou ficando para trás, porque o que eles encontraram aqui em Friburgo não foi nada agradável, não. Terras de péssima qualidade, montanhosas, improdutivas, e os subsídios que eles recebiam não dava para nada, e eles se viciaram em cachaça, e muitos saíram de Friburgo. Aí eu conto mais detalhadamente para onde eles foram, mais à frente aqui, para a gente não se perder. Então foi isso. E essa data pega essa chegada dos suíços, e aí cria-se aquele mito de Suíça brasileira, né? A gente não concorda muito. Friburgo sempre foi conhecido como a Suíça brasileira. Por que você está dizendo que isso é mito? Sempre não, né? Sempre não. Essa, digamos assim, é uma jogada de marketing, assim. Isso começou a surgir no centenário de Friburgo, né? Eles pensavam ser agradável, né? A Suíça, nós somos descendentes de suíços, Friburgo vem... O clima se aproxima. O clima se aproxima. Tanto que um dado importante é que Friburgo, Nova Friburgo, se chama em homenagem a Freiburg, na Suíça, né? Então é uma Nova Freiburg. Porque o clima era propício, né? O clima era propício a esse batizado, né? Era montanhosa, era fria. A maioria dos suíços veio de Freiburg. A maioria veio dessa região. A maioria veio de Freiburg, sim. Por exemplo, quando chega nesse período, é dessa região que a maioria dos suíços vem. Sim, 80% vieram de Freiburg. Então cria-se esse mito, né? Que eu discordo completamente. Porque é até uma coisa assim que a gente luta
com as pessoas mais leigas que gostam de usar esse termo, nós somos da Suíça brasileira, você vê marcas de produtos. Por que a gente não concorda muito com isso? Porque acaba esvaziando todo o merecimento de outros povos que aqui viveram. Por exemplo, como eu já tinha falado no início da entrevista, aqui havia algumas fazendas. Tanto que a fazenda do Morro Queimado, né? Havia fazenda no Morro Queimado. Havia também uma fazenda que eu vou até mostrar o livro ali, que é da Ponte de Tábuas, que é do período que antecede. Então, se você tem fazendas, você tem escravos. A gente vivia numa época escravocrata, né? E além dos negros, havia também muitos índios. Então, aqui no que vai se chamar cidade de Nova Friburgo, né? Na época freguesia, depois vila de São João Batista em Nova Friburgo, você tem a presença marcante de negros, a presença marcante de índios, tanto que eu falei até anteriormente, que eles até construíram as casas dos colonos. Você tem os próprios portugueses, você tem algumas outras nacionalidades, em número bem menor, e futuramente... Ou seja, não dá para imaginar que era uma comunidade ou uma vila completamente branca, formada por suíços falando francês. Não. E a língua oficial da região de Freiburg é o francês. Francês. E não podemos deixar de lado também que poucos anos depois, em 1824, chegam aqui, lá, né, em Nova Friburgo, os colonos alemães, né? Então, isso que eu queria chegar a falar com você, para a gente poder então dar prosseguimento. Porque você citou que essa questão da imigração, ela não foi predominantemente suíça, que não. Depois isso abriu um precedente para outras imigrações. Eu queria que você, emendando nessa questão do caso de Friburgo, também pudesse esclarecer um pouco uma visão mais abrangente dessa questão da imigração no país. Claro, sim. Até a alemã eu tenho um carinho especial porque eu sou descendente dessa imigração, né? Eu sou Eringer, né? Minha família veio em 1824, ou seja, poucos anos depois, 4 anos depois que os suíços chegaram, e os alemães sim, pegaram os terrenos, alguns, né? Alemães pegaram os terrenos deixados pelos suíços, muitos foram para a região de Lumiar, região de São Pedro, Macaé de Cima, Macaé. Então, temos que dar importância também, não só aos suíços, tá? Deixo claro que não estou dando mérito aos suíços. Eu não quero dar méritos somente aos suíços. Então, nós somos descendentes suíços, descendentes de alemães, descendentes de negros, descendentes de índios, descendentes de portugueses. Tá? Então, é uma visão nossa que realmente a Suíça brasileira é um mito. Para a gente estar terminando esse bloco, que a gente depois vai contar um pouco mais desse desencadear dessa colonização, mas eu também queria que você falasse sobre essa questão que os suíços não estacionaram em Nova Friburgo. E a gente tem exemplos de que Madalena, Duas Barras, Cantagalo, outras cidades aqui também receberam a imigração suíça. Com certeza. Por exemplo, assim que os suíços chegaram lá, conforme eu já tinha falado agora há pouco, estava programado para chegar 100 famílias. Chegaram 361. Então não tinha espaço para todo mundo. Chegando aqui, eles receberam tudo que estava no acordo. Subsídio financeiro, sementes, animais de tração. Para 100 famílias. Para 100 famílias. E chegando aqui não tinha. E não tinha o principal, que era a terra cultivável. Então muitos desses suíços largaram, não chegaram nem a tomar posse do seu lote, né? Muitos foram para... A família chegou e falou, eu não vou ficar aqui. Exatamente, eu vou seguir em frente, eu vou ver o que tem mais ali para frente. Exatamente. E ali para frente perto, tinha... que era conhecido como a terra dos inhames. Eles chamavam assim, os inhames. Vamos lá na terra dos inhames, que era onde hoje é a região de Macaé. Tá? E o interessante do nome que se dava a esse lugar, que se chamava Macaé, por causa do rio, né? Mas chamava inhames também, é a presença de quilombos naquela área. Porque o inhame, ele é um alimento que veio da África. Veio da África com quem? Os negros escravizados. Então ali se formou um quilombo que foi colocado para correr pelos suíços que saíram aqui
do centro ali de Friburgo, né? Por falar em centro, aonde que eles chegaram, né? Onde que foram construídas as casas? É um dado importante, um dado até curioso, que para quem conhece Friburgo, vai saber direitinho onde eu estou falando, que é a Praça Paissandu, a Praça Getúlio Vargas. A Paissandu é onde está o teleférico. Hoje, não. É ali no Superpão. No Superpão, que não tinha esse nome, né? Que era a Praça Paissandu, Getúlio Vargas, que é ali perto do shopping da praça, e um outro lugar que tem um nome, que preservou o nome até hoje, que é o bairro Village. Então, esses 3 núcleos receberam as 100 famílias. Quer dizer, era para receber as 100 famílias, acabou recebendo quase 400. E 300 órfãos, aproximadamente, né? Esses órfãos foram adotados por pessoas de outras regiões. Então, para dar continuidade naquilo que eu estava falando, eles começaram a sair desses 3 locais de Friburgo e ir para São Pedro Lumiar, ir para Macaé. E muitos, daí aquele meu agradecimento à TV por ter se dedicado a essa história de Friburgo, porque entra Cantagalo pela segunda vez. Cantagalo entra na primeira, na época do ouro, e vai entrar pela segunda vez na história de Friburgo pelo ouro verde, que era o café. Porque muitos suíços abandonaram Friburgo e vieram para Cantagalo. Temos assim vários nomes aqui da nossa região, os Vermelinges, tem vários, os Bardi, Bom, Lengruber. Não podemos esquecer a família Monerá, que talvez aqui tenha ganhado mais dinheiro com essa vinda para cá. Inicialmente se dedicaram, né, ao carregamento desse café, que a gente chama que são os tropeiros, né? E então eles largaram Friburgo e vieram com uma ganância toda aqui para Cantagalo, e muitos conseguiram ganhar dinheiro, tá? Infelizmente, assim, a natureza não agradece, porque o cultivo do café é muito nocivo à natureza, né? Porque desmatou toda a nossa região. Aqui em volta aqui, a gente vê poucas árvores, tudo decorrente do café aqui. Um solo bastante prejudicado. Você prejudica o solo, tornando ele ácido, e para plantar café, o primeiro passo era o quê? Derrubar as árvores. Inclusive, assim, até o João Bosco está fazendo um trabalho, o vereador de Cantagalo, fazendo um trabalho interessante, que é resgatar algumas certidões de óbito, por exemplo, que é uma fonte histórica riquíssima, né? E muitos motivos das mortes eram derrubamento de árvores. O cara cortava a árvore, desmatava para poder plantar o café e morria esmagado por elas. Então você vê muitos relatos de óbito desse caso. Então, Cantagalo, assim, tem essa cicatriz negativa dessa vinda aqui dos suíços, né? Dedicado ao café, né? Diegão, eu vou fechar esse bloco e a gente complementa aí o que tiver de contexto histórico para a gente estar analisando, e claro, parabenizando Nova Friburgo de qualquer forma por essa releitura, por relembrar essa data. Óbvio, parabéns. E você como friburguense claro. vai poder falar dessa emoção para a gente no próximo bloco, então a gente já volta.